Estamos muito próximos da revelação total aí do Absolute Batman e da Absolute DC como um todo, né, de maneira oficial, mas ainda assim continuam surgindo novas imagens com o passar do tempo vazadas envolvendo o novo Homem-Morcego, que é o grande foco ao que parece. Isso muito porque o Scott Snyder está a princípio a cargo realmente dos roteiros envolvendo este Batman, e ele é o cara que está capitaneando todo o novo selo da DC. Então parece que a maneira de chamar a atenção envolvendo esse novo selo é através desse Batman. E nós tivemos uma nova imagem do Nick Dragotta, uma imagem que parece ser o primeiro conceito envolvendo esse Homem-Morcego, que tem algumas diferenças, que poderia talvez ser um conceito que agradasse mais a galera, ou menos, porque tem alguns pequenos detalhes que chamam a atenção de uma maneira diferente, que é a proposta do vídeo inclusive hoje. A gente dá uma olhadinha, fazer um pequeno comparativo daquilo que foi vazado anteriormente com o vazamento de agora. Qual versão é melhor, qual versão é pior, por mais que sejam pequenos detalhes que estejam ali mudando entre uma relação e outra. E quem é responsável inclusive pelas mudanças. Isso é importante. Então, bora lá. A primeira imagem vazada desse Batman foi esta capa aqui, né, que vai ser exclusiva da San Diego Comic Con 2024. E uma coisa que chamou muita atenção é essa questão dos espinhos aqui, bem como o próprio símbolo do Batman. Você vê que mal parece ser um morcego, convenhamos. O que dá o aspecto daquilo que a gente conhece do Homem-Morcego mesmo é a questão das orelhas. A capa, inclusive, é diferente, mas aqui parece realmente uma asa de morcego. Mas ainda assim, os espinhos são uma coisa que chama a atenção de uma maneira, quem sabe positiva, quem sabe negativa, inclusive, para algumas pessoas. Eis então que nós temos novamente aqui pelo Bleeding Cool News a nova imagem que foi vazada, apresentando o que parece ser um conceito inicial pelo próprio Nick Dragotta do que é então esse novo Batman. E, claro, a coisa que mais salta a atenção, tal qual já foi destacado nas outras imagens, pela galera que tem acompanhado as notícias, é que o Batman está gigantesco. Ele tem realmente um ar de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que é quando a gente começou a ver realmente o Batman parrudaço, né? O Batman que parece um troglodita. É que bem na verdade no traço do Frank Miller daquela época que ele estava fazendo o Cavaleiro das Trevas, todo mundo parecia desse jeito, né? O próprio Superman também tem o mesmo porte físico do Batman, todo mundo é gigante. Mas, se você compara essa versão aqui com a imagem que foi vazada anteriormente, você percebe que tem algumas diferenças. Vamos começar pelo próprio símbolo do Batman aqui. Você vê que ele está um pouco mais simples, ele está gigantesco ainda, parecendo um pouco do Cavaleiro das Trevas também. De novo, a comparação direta. Mas você vê que não tem os espinhos aqui, né? Você não vê que não tem outras pontinhas aqui. É um negócio mais comedido. A pontinha mais aqui no cantinho, dá o aspecto da orelhinha do morcego, o rabo do morcego, né? E fechou. É isso que o Dragotta tinha imaginado para o símbolo do personagem. É uma coisa mais retangular, mas que no formato ali você consegue encaixar o morcego. As próprias ombreiras do Batman aqui você vê que elas são mais limpas, inclusive reluzentes. Então você não tem os espinhos aqui aparecendo. Era uma coisa um pouco mais tranquila nessa questão envolvendo o Batman. O personagem viria com um porte diferente, mas ao mesmo tempo ele se assemelharia um pouco ao que é o Batman que a gente conhece, pelo menos visualmente falando. Mas aí nós temos então, quem sabe, o Scott Snyder, segundo o que foi apontado pelo Bleeding Cool News, dando uma tratativa diferente para o Homem-Morcego. Vamos destacar que esse Batman aqui, segundo o que dizem os rumores, tal qual conversei anteriormente em vídeos, ele será um Batman que tem uma bagagem diferente. Ele não vai ser o playboy milionário tal qual a gente conhece da Terra Zero ou de outras versões, mas sim um cara que vem da classe trabalhadora, possivelmente de Gotham City. Então é um Batman com outra perspectiva nesse aspecto. E aqui você tem um lado que parece mais clean, mas ao mesmo tempo quando você quer estabelecer um Batman de uma camada social diferente, quem sabe a versão, que é o que parece vai ser a versão oficial que vai ser lançada, ele tenha que ter um lance um pouco mais rústico, entre aspas, mais do que parece, né? Então você vê o símbolo aqui dele com as pontinhas, mas ao mesmo tempo você vê ele todo maltratado, riscado e assim por diante. O próprio desenho aqui das ombreiras tem isso. Ao mesmo tempo, os espinhos podem representar aqui um Batman que, na verdade, é um personagem muito mais machucado, que tendo em vista a sua vivência nessa Gotham City, naquilo que ele é, ele possa ter se tornado uma pessoa muito mais amarga. E o próprio uniforme dele pode representar isso. A maneira como esses espinhos são colocados assim por diante pode ser uma representação do que é esse Batman. Inclusive nós temos algumas palavras do Scott Snyder sobre este primeiro conceito do Nick Dragotta. Ele diz o seguinte: a arte de Nick é um ajuste perfeito. É fundamentado e resistente, mas também dinâmico e fresco. Um pouco perigoso e novo para os leitores de super-heróis, assim como este Batman. Penso que você talvez trazer a palavra novo ou nova para esse conceito aqui do Batman seja complicado, tendo em vista que com certeza você consegue trazer referências do passado, de uma das versões mais lembradas do personagem, que é o Frank Miller, Cavaleiro das Trevas. Quando eu postei essa imagem, inclusive lá no Instagram do canal, @Caverna do Morcego, aproveite e siga lá a conta no Instagram,
Muitas pessoas já bateram o olho e falaram, isso aqui é Cavaleiro das Trevas, então não é necessariamente novo, mas o que pode estar por trás disso tudo, na verdade, é o conceito do Batman, que esse sim pode ser algo novo. Então tem esse detalhe. O Snyder, o Scott Snyder, ele beira entre a questão do edge, que é o negócio da impressão, do impressionar, de causar, com algumas boas construções no background do personagem. Tem esses detalhes. Às vezes ele consegue criar um bom equilíbrio, às vezes não. Por exemplo, a Corte das Corujas, que talvez seja um dos conceitos mais lembrados da fase dele do Batman, ele conseguiu equilibrar a discussão no que envolvia a própria Corte das Corujas, os malefícios que eles traziam para a sociedade, discutir a função da elite em Gotham City e ao mesmo tempo trazia então os Talons, os Garras, que era o lance um pouco mais zumbis ali e trazia muito mais a parte da ação. Eu sentia que você tinha um equilíbrio na discussão ali. É claro que no final pendia lá porque o negócio do irmão dele que era meio estranho, né? O irmão do Batman. Já quando você pega o Batman que ri, por exemplo, e tudo que envolve metal e death metal, você tinha muito mais a questão de você causar um impacto do que fazer uma boa discussão envolvendo o Batman. A verdade é essa. Então isso dava uma desequilibrada um pouco no que você poderia ter de construção do personagem. Aqui a gente vai ver como é que vai ser essa figura do Batman aqui, como vai ser esse equilíbrio entre o que envolve então a impressão causar que o Snyder gosta de colocar e ao mesmo tempo a fundamentação do personagem. Pode ser que esse período sabático do Snyder sem escrever super-heróis tenha trazido um pouco mais de amadurecimento nas ideias e de como retratar esses personagens, trazendo um pouco daquilo do passado dele, que é importante. Então acho que tem como você criar o equilíbrio entre aqui o impacto do que envolve a imagem, mas não ficar só no impacto, né? Só na impressão, e criar uma boa profundidade. E esse Batman pode ter muito isso. E vai ser muito importante essa retratação do personagem dessa maneira conforme estão aparecendo os rumores. Que eu acredito que podem ser rumores verdadeiros. Ou no caso, rumores que se tornam verdade. Porque você estabelecer um Batman diferente daquilo que a gente conhece da Terra Zero, trabalhar lados sociais importantes com ele, fundamentar muito isso, vai ser algo muito importante para o desenvolvimento desse novo Batman. Já que o Batman da Terra Zero, isso era muito importante e já vem sendo feito há um bom tempo. Um bom tempo mesmo, não é de agora, não é dos anos 2000, não é dos anos 90, dos 80, é desde lá dos anos 70 praticamente. E lá nos anos 40, 50 já tinha um pouco disso também. Mas quando você vê caras tal qual o Dennis O'Neil escrevendo o Batman, Alan Grant escrevendo o Batman, você tinha boas discussões com o Batman nesse sentido. Na própria fase do Snyder você, tal qual está aqui, tinha também essas discussões. Mas mais do que tudo, pelo que você está vendo aqui, do que vai ser esse Absolute DC, essa discussão social vai ser muito importante envolvendo a existência desse Batman. Esperamos que o Snyder, dentro do seu texto, consiga criar esse equilíbrio. O Batman, dentro do impacto que envolve aqui a existência dele, nessa versão que parece menos limpa aqui, que eu acredito que tem uma interferência do próprio Snyder na composição do personagem, você vê que ele tem um passado um pouco mais brusco, um background mais brusco, então isso vai ser importante para o desenvolvimento dele. É interessante pensar que o conceito aqui é para ele não ter capa, né? A gente já viu que o personagem vai ter lá aquelas asas de morcego, não digo literalmente, mas é muito parecido com uma asa de morcego, que vai ser uma arma dele, que ele vai poder usar em combate. Já mostrei isso em outros vazamentos. Mas aqui o conceito é realmente ele não ter uma capa. Você até tem uma parada que fica no pescoço que dá suporte, pode ser que daí venha a capa dele. As orelhas estão legais, o tamanho dela eu gostei também. Mas é interessante que esse personagem, quando foi criado, né, no desenho, pelo menos ele não tem boca. Por mais que, talvez você veja que tem uma boquinha aqui, mas pode ser uma impressão desse desenho, dessa arte aqui. Porque nas outras imagens vazadas, o Batman não tinha boca também. Pode ser que isso seja um capacete do começo ao fim, até que a boca, né. Não tem aquela discussão que a galera diz, tente mirar na boca do Batman para acertar ele, porque o restante aqui é tudo protegido para bala não perfurar. Pode ser que eles vão nesse conceito extremo do Batman aqui, cuidando, inclusive, da boca, para não ser machucado ali. Então, eu acredito que, por mais que essa versão inicial aqui do Nick Dragotta seja um pouco mais clean, mais bonito visualmente, eu acredito que a versão oficial, que vai sair mesmo, ela possa ser o ajuste necessário para representar o que é realmente esse Batman. Um Batman marcado por tudo que ele vive nessa Gotham City. Um Batman que foi criando espinhos dentro da sua alma aí, por causa de tudo que ele sofreu dentro da cidade. Por isso que eu torço para que esses detalhes que foram incorporados nesse Batman, possivelmente por dicas, por pedidos do Scott Snyder, não sejam coisas feitas só para impressionar, né? Só para causar, mas sim que tenham um fundamento do personagem. É o mínimo. O Snyder, quando quer, ele é competente nesse aspecto. Ele consegue fazer coisas boas nesse sentido. A gente torce nesse aspecto. Agora, fora da questão do design, essa arte do Nick Dragotta tá bem feita, eu tenho gostado bastante de ver a concepção dele e muito ansioso para ler o quadrinho realmente, que a gente vai ter então da parceria do Snyder possivelmente com o Dragotta. A gente pode ver uma nova grande parceria ali, né, tal qual foi Snyder, o Scott, com o Greg Capullo.
E o Guilherme Capullo é muito fundamental para a fase 952. Da mesma maneira que o trabalho do Snyder com o Jock também era uma boa parceria. Aqui eu espero que realmente o Dragota crie também aqui uma nova parceria que vai ficar bem marcada no que envolve as histórias do Batman. Eu acho que tem muito potencial para isso. O Dragota pode ser um cara que realmente vai fazer um grandíssimo trabalho com o Batman. Lembrando que a San Diego Comic Con 2024, onde teremos um anúncio do Absolute Batman, Absolute DC, começa no dia 25 de julho, quase daqui uma semana, meus amigos. Então a gente terá mais informações daqui a pouco. E as informações em rumores destacam que essa nova fase da DC, esse novo selo, chega em outubro. Também daqui a pouco começa essa nova fase aí do Homem-Morcego. Qual visual desse Batman você prefere? O visual com espinhos ou o visual um pouco mais clean, o primeiro do Dragota? Comente aqui embaixo, quero saber de você. Tá empolgado também com esse Batman? Enfim, traga tudo aqui nos comentários. Ao mesmo tempo, 2 vídeos por dia aqui, como sempre, ressalto para vocês. Por isso eu vou indicar aqui alguns outros vídeos, como por exemplo o nosso giro de notícias envolvendo o universo do morcego. Inclusive apareceu lá o Absolute Batman colorido, a mesma imagem de sempre, mas com destaque envolvendo as cores. Dá uma olhadinha lá em outras notícias também interessantes, envolvendo a San Diego Comic Con, por exemplo. Além do Bate-Giro todo domingo, tem um quadro de Respondendo os Inscritos, onde eu pego algumas perguntas que vocês deixam na aba de comunidade do canal, no Instagram, ou mesmo alguns comentários e trago pra gente comentar e discutir em um único vídeo. Aqui eu falei sobre o planejamento do DC James Gunn, que a galera às vezes quer dar uma mudada e etc. É uma discussão bacana que você pode participar. Vou agradecer aos membros do canal, essa galerinha que ajuda a financiar este trabalho. Seja membro você também, com valor pequenininho você ajuda a financiar este trabalhozinho aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, importante, se inscreva no canal se você é nova. Vou ficando por aqui.